Então hoje eu decidi falar de uma empresa bastante conhecida por parte dos investidores, uma small cap extremamente arriscada, que em 2020 teve sua cotação ali devastada pela crise que a gente vivenciou, desvalorizando na casa de 40%, e que até hoje não se recuperou. Hoje a gente vai falar da Santos Brasil, STBP3. Então, para entender se a Santos Brasil ainda compensa para o ano que vem, a gente precisa dar uma olhada em quem que é a Santos Brasil, o que ela faz. Para você que não sabe, a Santos Brasil é uma empresa de operações portuárias e logística no geral. Calma lá que você já vai entender todos os negócios da empresa. Os negócios da empresa estão divididos em três partes. O primeiro deles é a operação em terminais portuários, a segunda é em logística e a terceira em terminais de veículos. Dando uma olhada em terminais portuários, o modelo de logística em terminais portuários da Santos é obtido por meio de contratos de arrendamento ou locação, além de concessões, que permite o direito da empresa de fazer a operação logística portuária e a movimentação de contêineres. Atualmente, o portfólio da empresa é dividido em três principais pontos de operação, sendo eles o Tecon Santos, localizado em Santos, no estado de São Paulo, que é um dos maiores portos ali do Brasil, o Tecon Imbituba, localizado em Imbituba, em Santa Catarina, e o Tecon Vila do Conde, localizado em Barcarena, no Pará. Nesse ramo, a Santos Brasil é responsável pelo transporte e a gestão dos contêineres, que chegam por meio dos seus terminais portuários. Então imagine o seguinte, você tem um carregamento de um terminal portuário que é descarregado por meio de contêineres e a Santos Brasil é a empresa responsável por fazer essa movimentação dos contêineres e a organização deles dentro do terminal portuário. Dali o conteúdo precisa ser etiquetado, controlado, movimentado, dentre diversas outras coisas. E é isso que a Santos Brasil faz em outros segmentos de mercado. O segundo segmento de mercado da Santos Brasil é a logística, onde ela atua por meio da Santos Brasil Logística, que é responsável pela contagem, controle, gestão de todo o material recém-chegado nos portos. Neste mercado, a empresa conta com centro logístico industrial, aduaneiros e também transportes rodoviários e centros de distribuição para prestação de serviços como armazenagem, recebimento, inventário, gestão de estoque, etiquetagem, picking, expedição e transporte. E por último, mas não menos importante, a Santos Brasil atua por meio de terminais de veículos, localizado ali no Tecon Santos. O TEV, como é chamado, Terminal de Veículos, é o maior terminal de veículos do Brasil, com capacidade operacional de 300 mil carros por ano, numa área total de 164 mil metros quadrados. Em termos de estrutura geral, a Santos Brasil é uma empresa enorme, apesar de que em termos de captação de mercado ela ainda é considerada uma small cap. Atualmente a empresa conta com mais de 3 mil colaboradores, 3 terminais de containers, um terminal de carga geral, um terminal de veículos, um centro de distribuição, 2 centros logísticos industriais, mais de 1 milhão de containers movimentados ali em 2019 e mais de 100 mil containers armazenados ali em 2019. O que você precisa entender então no negócio da Santos Brasil é que, além da operação de cabotagem, além da operação portuária, a empresa é responsável pela logística, para além do porto. Imagine que você é um exportador, o seu container chegou no porto de Santos e você precisa descarregar todo aquele material. Além de tirar o container do navio, a Santos Brasil é responsável pela gestão de todo aquele material que está dentro do container. Além disso, através dos seus terminais de veículos e a sua frota própria, a Santos Brasil consegue estender esse tipo de serviço e levar todo aquele material para outras localidades, como por exemplo, para o seu centro de distribuição. Então esse é o mercado da Santos Brasil, logística para dentro e para além do porto. E o mercado de logística, convenhamos, está em amplo crescimento, como você já deve ter reparado em notícias por aí. Olhando para a abertura do Brasil como economia, a Santos Brasil ainda tem muito mercado para crescer. E esse é um dos fatores que você precisa considerar na hora de falar se a empresa vale a pena ou não. Então vamos cortar a enrolação e eu vou dar a minha opinião final se a Santos Brasil compensa ou não para 2021. Para a gente entender se a Santos Brasil compensa para 2021, a gente precisa ter uma tese de investimentos muito clara. Você precisa sempre investir para o longo prazo. E o ano de 2020 realmente não foi nada fácil para a empresa. Em termos de prejuízos, a empresa apresentou 3 trimestres seguidos de prejuízo. Foi 13,22 milhões no primeiro trimestre, 9 milhões no segundo trimestre e 5,4 milhões no terceiro trimestre de 2020. Mas aqui vale ressaltar que apesar desses prejuízos pontuais, a Santos Brasil não tinha muito o que fazer. Quando a gente olha para o fechamento das principais economias e como o mercado da empresa é de fato exportação e importação, uma vez que ela atua em terminais portuários, não era de se esperar resultado diferente do que prejuízo. À medida que a quantidade de containers a serem movimentados diminui, o mercado da empresa, a possibilidade da empresa de atuação diminui consequentemente. E com isso, o resultado foi o prejuízo. Mas se você investe para o longo prazo, eu trouxe 2 características principais que podem te levar a crer mais aí na Santos Brasil. Eu sou investidor de Santos Brasil, isso aqui não é recomendação de compra, mas eu acredito na empresa pautada em 2 principais teses de investimentos. A primeira delas é a abertura econômica do Brasil. Aqui nesse ranking você consegue
ver que o Brasil, apesar de exportar e importar muito, ele ainda é muito pequeno em termos de abertura econômica. A relevância do mercado de exportação e importação no nosso PIB é muito pequena e a gente está na posição 159 no ranking das economias mais abertas. O mercado de importação e importação em comparação com o PIB em 2018, no Brasil a gente teve uma relevância de apenas 23%, enquanto em outras economias essa relevância é muito maior, como você consegue ver aqui do lado. Outra coisa também que faz a Santos Brasil ter grande vantagem pensando sempre no longo prazo é que o Porto de Santos ampliará sua capacidade em cerca de 49% nos próximos 20 anos. E a gente já vem reparando ali em uma série de privatizações de alguns terminais portuários, dando abertura para outras empresas migrarem para esse mercado. A Santos Brasil vem fazendo novas aquisições e isso possibilita um crescimento de mercado na empresa. A minha opinião, se Santos Brasil compensa ou não para 2021, compensa sim. Quando a gente vê a abertura gradual das economias e o arrefecimento da crise que a gente vem passando, é normal que as empresas continuem e aumentem a sua exportação ao longo dos anos. A China, por exemplo, já teve uma recuperação muito maior do que a gente esperava. O PMI, que é a temperatura da China, veio muito acima, cerca de 54%, e também a gente teve um índice industrial de cerca de 6,9%, um aumento da base de 5% do que era esperado. Então, à medida que a abertura econômica e as economias vão aumentando a sua produção e vão se reabrindo, a Santos Brasil tem mais mercado e mais containers para movimentar. No ano de 2021, caso a vacina aconteça, a Santos Brasil pode ter uma ampla vantagem, uma ampla valorização. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comenta se você é acionista de Santos Brasil e não esquece de se inscrever no canal. Até mais!